E se eu te dissesse que o maior roubo de dados da história não foi realizado por uma agência de espionagem governamental, mas por um único homem de um quarto de hotel em Miami? E se a arma desse crime não fosse uma bomba, mas uma simples conexão Wi-Fi? Como um jovem, filho de imigrantes cubanos, que um dia já trabalhou para o governo americano, se tornou o arquiteto por trás de um império cibernético que desviou mais de 170 milhões de números de cartão de crédito e abalou a confiança de todo o sistema financeiro global? Esta é a história de como um hacker conhecido como Kumba enganou o mundo e provou que as linhas de código poderiam ser mais perigosas que qualquer exército. Ele não nasceu em um berço de ouro. Albert Gonzalez era um garoto de Miami, filho de imigrantes cubanos, crescendo em um ambiente onde o sonho americano parecia uma promessa distante. Ele era o clássico nerd, quieto, introspectivo, com óculos grossos e uma fascinação quase doentia por computadores. Enquanto seus colegas jogavam bola na rua, Gonzalez explorava um universo paralelo, um labirinto digital de fóruns e salas de bate-papo onde a identidade era fluida e o poder estava na ponta dos dedos. Em casa, ele era apenas Albert. Online, ele começou a construir outras versões de si mesmo: Kumba, J4 Guar, SegVec. Sua genialidade era inegável. Aos 14 anos, ele já era capaz de invadir os sistemas da NASA. Sim, a Agência Espacial Americana. Mas para ele, era apenas um quebra-cabeça. Habilidade. Um teste de, naquela época, o mundo ainda engatinhava na era digital. As empresas viam a internet como uma vitrine, uma ferramenta de marketing, e não como um campo de batalha. A segurança era uma reflexão tardia, uma porta dos fundos deixada aberta. Enquanto gênios como Kevin Mitnick se tornavam lendas por suas façanhas, Gonzalez operava nas sombras, aprendendo, absorvendo, entendendo que cada sistema tinha uma falha, e cada falha era uma oportunidade. Ele não via apenas códigos, ele via vulnerabilidades na psicologia humana, na burocracia corporativa, na arrogância de um sistema que se acreditava infalível. A virada de chave aconteceu quando ele percebeu que seu talento poderia ser monetizado. Ele se tornou o líder de um grupo chamado Shadow Crew, um verdadeiro mercado negro digital. Eles eram a Amazon do cybercrime. Vendiam números de cartão de crédito roubados, passaportes falsos, carteiras de motorista, tudo o que você precisava para apagar sua identidade e criar uma nova. Eles criaram um sistema de avaliação de reputação como um eBay para criminosos. O Shadow Crew não era apenas um grupo, era uma organização com regras, hierarquia e um alcance global. Se naquela época, com a tecnologia ainda rudimentar, eles já conseguiam construir um império tão sofisticado, imagine o que um hacker com a genialidade de Gonzalez poderia fazer hoje. O primeiro grande passo de Gonzalez não foi um ataque, mas uma traição. Em 2003, o Serviço Secreto Americano finalmente o alcançou. Encurralado em um quarto de hotel em Nova Jersey, cercado por evidências de fraude bancária, ele teve uma escolha: ir para a prisão por décadas ou colaborar. Ele escolheu a segunda opção. Gonzalez se tornou um informante, um agente duplo no submundo que ele mesmo ajudou a criar. Ele entregou dezenas de membros do Shadow Crew, desmantelando sua própria criação em troca de imunidade. Para o governo, ele era um trunfo, um prodígio que os ajudava a caçar fantasmas digitais. A tela do seu computador piscava com dados confidenciais, códigos surgiam e, em segundos, ele entregava nomes, locais, operações. A mídia celebrou a vitória da lei. O governo se sentiu seguro, mas o que ninguém sabia era que, por trás da fachada de colaborador, Gonzalez estava planejando seu maior golpe. Ele não havia sido domado. Ele estava apenas aprendendo como o inimigo pensava.
Enquanto trabalhava como o informante mais valioso do serviço secreto, Gonzales começou a sua escalada. A ironia era brutal. Durante o dia, ele ajudava o governo a prender hackers. À noite, ele usava o conhecimento que adquiria para cometer crimes em uma escala nunca antes vista. Sua primeira grande vítima foi a TJX Companies, a gigante por trás de lojas como TJ Maxx e Marshalls. Usando uma técnica chamada War Driving, ele e sua equipe dirigiam por áreas comerciais com um laptop, procurando por redes Wi-Fi vulneráveis. Eles encontraram em uma loja da Marshalls, uma porta aberta para o coração do sistema da empresa. Uma vez dentro, o ataque foi uma obra de arte da infiltração. Ele usou uma técnica de injeção de SQL, uma forma de enganar o banco de dados da empresa para que ele entregasse suas informações mais preciosas. Milhões de números de cartão de crédito foram siphoned silenciosamente ao longo de meses. A TJX nem percebeu que estava sangrando dados até ser tarde demais. A repercussão foi um terremoto. Pela primeira vez, o público em geral entendeu a fragilidade de suas informações. Mas isso foi apenas o começo. O que viria a seguir faria o ataque à TJX parecer brincadeira de criança. O próximo alvo foi a Heartland Payment Systems, uma empresa que processava transações para centenas de milhares de outras. Era a artéria principal do sistema financeiro. O método foi o mesmo, a injeção de SQL, mas a escala era inimaginável. Mais de 130 milhões de registros foram roubados. Somado ao ataque da TJX e outros alvos como a 7-Eleven e a Barnes Noble, o número total ultrapassava 170 milhões. Esse ataque foi tão massivo que, anos depois, ainda é usado como referência, um fantasma que assombra a indústria de pagamentos. Gonzales não estava mais apenas roubando dinheiro. Ele estava roubando a confiança, a base sobre a qual toda a economia digital foi construída. Ele e sua equipe internacional, espalhada pela Ucrânia, Estônia e China, celebravam cada novo milhão roubado. Mas o que ninguém esperava era que a mesma agência que ele ajudava estava lentamente começando a engaçá-lo. A caça começou. Uma força-tarefa internacional, envolvendo o FBI, o Serviço Secreto e agências de múltiplos países, foi montada. Eles estavam caçando um fantasma, uma sombra que se movia com uma velocidade e audácia assustadoras. O nome da operação era Get Rich or Die Trying. Eles seguiram o rastro do dinheiro, as transferências de dados, os sussurros em fóruns clandestinos. Uma das falhas de segurança que Gonzales explorou não foi técnica, mas humana. Ele confiava em seus cúmplices. Mas no mundo do cibercrime, a lealdade é uma moeda volátil. A reviravolta aconteceu quando os investigadores americanos, analisando os ataques, encontraram uma assinatura digital, um padrão de código que parecia familiar. Era o estilo de um hacker que eles conheciam muito bem, o informante prodígio que trabalhava para eles, Albert Gonzales. A verdade era chocante. O caçador era, na verdade, a caça. Eles o monitoraram, observaram suas comunicações, e o que descobriram foi uma traição de proporções épicas. Ele não estava apenas cometendo crimes, ele estava usando informações privilegiadas do governo para evitar a captura e alertar seus comparsas. Quanto mais o buscavam, mais ele parecia estar um passo à frente, porque ele já estava dentro de casa. O fim chegou em maio de 2008. Não foi em um tiroteio espetacular ou uma perseguição em alta velocidade. Foi em um quarto de luxo no National Hotel, em Miami Beach. Agentes do serviço secreto invadiram o quarto onde Gonzales estava, comemorando seu aniversário de 28 anos. A cena era surreal. Laptops abertos, pilhas de dinheiro e um homem que controlava um império criminoso global, agora rendido, sem ter para onde correr. Durante a busca, eles encontraram 1,6 milhão de dólares em dinheiro, parte enterrada no jardim da casa de seus pais.
O império digital desmoronou. Seu pai, ao ser confrontado, apenas disse: "Eu sabia que ele era bom com computadores, mas não tão bom assim." A reação do público foi de choque e admiração. Como um homem pôde enganar a todos por tanto tempo? O legado de Albert Gonzalez é paradoxal. Sua onda de crimes custou às empresas centenas de milhões de dólares e expôs a fragilidade de toda a nossa infraestrutura digital. Mas, ao mesmo tempo, ele forçou uma revolução. O padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento, o PCI DSS, que antes era uma mera sugestão, tornou-se uma exigência rigorosa. As empresas foram forçadas a investir bilhões em segurança, a criptografar dados e a levar a sério a ameaça que antes ignoravam. A queda de Gonzalez marcou o fim da era da inocência na internet. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, uma das sentenças mais longas já dadas a um hacker nos Estados Unidos. De dentro da cela, ele deixou uma mensagem: "Eu sacrifiquei a liberdade dos outros. Agora, sacrifiquei a minha." No fim, o que é mais perigoso? Um exército com tanques e mísseis ou um jovem gênio escondido atrás da luz fria de um monitor, com o poder de derrubar economias com apenas alguns cliques? A história de Albert Gonzalez prova que a informação é a moeda mais valiosa do século XXI e que a confiança pode ser hackeada. Ele demonstrou que as muralhas que construímos para proteger nossos segredos mais íntimos podem ser derrubadas não pela força bruta, mas pela inteligência e pela audácia. E até hoje, o mundo vive sob a sombra de sua pergunta silenciosa: quão seguros nós realmente estamos? Se essa história te fez questionar a segurança dos seus próprios dados, imagine o que ainda está escondido nas profundezas da Dark Web. Inscreva-se e venha comigo explorar o lado obscuro da era digital.